Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês, ministrando este culto online, chegando essa mensagem na sua casa. Você que está aí, levante, feche seus olhos e vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Senhor. Amém. Pai, mais uma vez nos encontramos na tua casa, Deus, recebendo a mensagem que vem do céu para nossas vidas. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que o teu poder possa nos encher, Deus. Que possamos ser impactados, Pai, por tudo que acontecerá neste culto. Que a palavra que for ministrada, Pai, ela possa vir, ó Pai, trazendo revelação, trazendo transformação em nossas vidas. Que não saiamos, ó Pai, ou não fiquemos aqui da mesma forma, mas que possamos ser transformados pelo Teu poder e pela Tua unção. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas nas Suas mãos. Fale aos nossos corações, enche as nossas vidas, enche este lugar, esse ambiente com o Teu poder e o Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, Pai, que este culto seja entregue nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode louvar comigo? Vamos cantar ao Senhor, louvando que Ele é tremendo e que a graça dEle é dada de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Cante! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Cante ao Senhor. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, é como um sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Cante! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cante! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar,
Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos a Ti, Senhor, por tudo que fizeste a nós. Santo, você que pode, aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Exaltamos a beleza da Tua santidade. Tu és o Deus poderoso, que não deixa nenhum para trás. Te adoramos, Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Oh, te adoramos, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Ele é luz. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, cante, igreja. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E não há outro amor igual ao teu. Glória a Deus, aplaudam o Senhor. Meus queridos, boa noite, paz seja convosco. Nós vamos agora para esse período especial de consagração dos dízimos e das ofertas na presença de Deus. Eu quero inclusive te lembrar que nós estamos no mês de aniversário desta igreja, da Igreja do Glória. Neste mês, a Igreja do Glória, neste ano e neste mês, completa 47 anos de existência, para a glória do nome do Senhor. E a igreja nasceu no dia 11 de junho de 1974. E por esses 47 anos, essas portas estão abertas, a pregação do Evangelho está acontecendo, e daqui, graças a Deus, centenas de obreiros, pastores, saíram para pregar no Brasil e no mundo. E quantos irmãos foram salvos, passaram por aqui, hoje inclusive fazem parte também de outras igrejas do Evangelho Quadrangular, porque desta igreja também se originou outras igrejas do Evangelho Quadrangular para a glória do nome do Senhor. E essa porta está aberta há 47 anos, primeiro pela vontade soberana de Deus, que tem operado no coração dos irmãos, que tem tido a sua fidelidade, porque esta igreja, ela não é sustentada por nenhum subsídio do governo, ela não é sustentada por nenhuma entrada financeira que venha de nenhum outro lugar que não seja os dízimos e as ofertas consagradas aqui. Tudo que nós temos aqui foi construído, foi edificado pela sua fé, pela sua fidelidade. E você está fazendo uma obra que é de Deus, você está mantendo a porta aberta para a pregação do Evangelho, a porta aberta para a sustentação da pregação do Evangelho. E eu tenho certeza absoluta que na sua fidelidade, Deus tem te honrado. Porque nenhum de nós consegue vencer a Deus no dar. Nenhum de nós, está longe de nós, conseguirmos nos aproximar do que diz respeito à fidelidade de Deus. Então eu sou muito grato por você ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, trazendo e devolvendo a Deus os dízimos e as ofertas. Você pode fazer essa consagração aqui no altar, trazendo, quem sabe, o comprovante de depósito bancário, ou até mesmo comprovante do seu Pix que você tenha feito, ou até mesmo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, vir até o altar, procurar um pastor, consagrar aqui no altar o dízimo, a oferta em espécie, ou nos 5 cultos do domingo, também você pode estar aqui conosco, fazer a consagração do dízimo, da oferta, no altar de Deus, em nome de Jesus. Lembrando também da oferta missionária, que é muito importante, esta oferta de manutenção, de abertura de obras e de sustento de missionários no Brasil e também no mundo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela fidelidade, pelo amor que cada irmão tem tido com esta obra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela fidelidade com que cada um tem consagrado no altar aquilo que está descrito na sua palavra, 10% do dízimo, muitos, meu Deus, devolvendo a oferta no mesmo valor do dízimo, muitos feito às vezes uma oferta maior do que o dízimo,
ajudando, meu Deus, com as ofertas missionárias. E eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um. Eu peço que o Senhor não deixe faltar nada em nome de Jesus. Eu peço que as portas da prosperidade, da abundância, sempre estejam abertas em direção do teu povo. Que as janelas do céu estejam abertas em direção do teu povo. E que haja, meu Deus, sobra para emprestar, para ajudar, para servir a outros, em nome de Jesus. Nesta fé, nós consagramos os dízimos e as ofertas para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se nesse mês você puder, e você pensar que é importante, e você puder fazer uma oferta de aniversário, uma oferta especial, em menção ao aniversário da igreja, eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para essa igreja local, e com certeza vai ser uma bênção para você. Essa oferta deve exprimir gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos hoje no domingo da família, já estamos no mês de junho, e neste domingo nós queremos pregar para a família sobre amor e limite. Amor e limite. O texto que nós vamos usar como base é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Diz assim o texto: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Senhor nosso Deus, esta é sua santa palavra. Eu te peço, fale conosco de uma forma poderosa, porque nos importa tão somente ouvir a voz do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, o ser humano, ele precisa dos dois. Ele precisa de amor e ele também precisa de limite. Simples. Nós não somos Deus e nem deuses. E sendo assim, nós precisamos de alguém para estar conosco, nos guiando na caminhada. Até na eternidade vai ser assim. Quando o poder do pecado estiver completamente desfigurado, aniquilado, sem poder de operação nas nossas vidas, nós ainda dependeremos de Deus. Nós ainda precisaremos do Senhor para que Ele nos guie, para que Ele nos ensine, para que Ele nos tome pela mão. A continuação do Éden será conosco lá na eternidade. O mesmo Deus que se encontrava com Adão todos os dias, por volta das 6 horas da tarde, também vai se encontrar conosco no tempo futuro, porém num tempo onde não haverá mais noite, e aonde será melhor ainda do que o Éden, mas nós precisaremos do Senhor. Depender de Deus é bom. Nós não temos como viver sem depender de Deus, porque Ele é a fonte, Ele é a base de tudo, Ele sustenta todas as coisas. Então não existe vida que não dependa de Deus. Na eternidade, eu repito, não será diferente. Então nós vamos experimentar o amor, mas também há limite. Não limite no sentido como existia no Éden, porque nós estaremos completamente com o coração, com a mente, com a vontade, com o espírito, voltados integralmente para Deus, como Ele quis desde o início. Você fala assim: mas por que isso não vai mais acontecer? Porque nós já passamos por essa prova aqui nessa terra, e escolhemos o Senhor aqui nessa terra, escolhemos Jesus como Senhor e Salvador, e embora não consigamos viver uma vida de perfeição, nós escolhemos o Senhor, e Deus levará isso em conta, o nosso desejo de caminhar com Ele. E enfim, quando nós estivermos arrebatados no Senhor, na eternidade com o Senhor, dependeremos dEle, viveremos nele. Ele será o nosso complemento de amor, mas também Ele será o nosso limite. Ninguém vai além de Deus. Por isso que é tão importante a gente entender isso, que o ser humano precisa de amor, mas o ser humano precisa de limite. A palavra latria, de egolatria, de idolatria, significa amor excessivo por uma pessoa, ou por uma coisa, ou por um ser, ou por qualquer coisa.
E por que essa questão da idolatria ela é tão séria? Se nós observarmos o texto, Satanás, ele vira para Jesus, isso na terceira tentação, quando Jesus estava ali no deserto por 40 dias, e Satanás lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E Satanás tinha poder e domínio sobre esses reinos. Por quê? Porque ele os tomou da mão de Adão. Ele enfrentou o primeiro Adão, enganou o primeiro Adão, seduziu, tentou e venceu. Agora ele está diante do segundo Adão, Cristo Jesus. E ali ele faz duas tentativas, duas tentações que não funcionam. E ele sempre está virando para Jesus e colocando em dúvida se ele é o Filho de Deus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Na terceira tentação, Satanás já não diz mais isso. Ele mostra para Jesus tudo que ele tem, tudo que está debaixo do seu domínio. E então ele diz para Jesus: tudo isso, Jesus, eu te darei, se você prostrado me adorar. Olha o poder da adoração. Olha o poder de se curvar. Satanás queria exatamente isso. Se você se curvar, eu entrego tudo isso aqui para você. E Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e veja o restante, e só a Ele servirás. A adoração verdadeira é acompanhada de serviço. A adoração verdadeira é acompanhada de serviço. Por que é que Satanás queria a adoração de Jesus? Porque se Satanás tivesse a adoração de Jesus, ele teria o serviço de Jesus. Jesus seria seu servo. Satanás, nas duas primeiras tentações, ele tentou Jesus para mexer nas crenças de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, o que é que você crê? Assim como ele tentou Adão e Eva no paraíso, para mexer com a crença de Eva. Olha, o que é que Deus disse? Deus disse que nós não podemos nem tocar e nem comer do fruto desta árvore. Não, não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, vocês serão conhecedores do bem e o mal, e vocês serão como Deus. Ele conseguiu mexer na crença de Eva. E quando ele conseguiu mexer na crença de Eva, ele controlou as suas atitudes. Satanás vai fazer de tudo para mexer com o que você crê. Ele vai tentar abalar a sua mente, colocar em dúvida a sua crença, a sua fé, no que você acredita. É por isso que existem tantas filosofias no mundo. É por isso que existem tantas religiões no mundo. É por isso que tantas pessoas são enganadas e são seduzidas. É por isso que há uma advertência na palavra de Deus, dizendo que até os escolhidos poderiam ser enganados por Satanás no tempo do fim. É por isso que Satanás, depois de solto, período milenial, período de 1000 anos, ele vai tentar seduzir as nações novamente, porque ele sabe que se ele conseguir controlar a sua crença, se ele conseguir mexer com aquilo que você crê, ele domina a sua atitude. Você vai agir de acordo com o que crê. Porque é que alguém se prostra diante de uma imagem de escultura? Porque a crença dessa pessoa foi trabalhada, foi mexida, e ela acredita, por quaisquer motivos que sejam, que adorar, se prostrar, servir aquela imagem vai lhe trazer um resultado. Ela pensa inclusive que está servindo a Deus, como Eva também pensou que quando comesse do fruto daquela árvore, estaria se tornando como Deus, sendo conhecedora do bem e do mal, como Adão fez, porque a sua crença foi mexida. Quando a sua crença ela é trabalhada pelo diabo, os seus valores são trocados, e baseado no que você acredita, você vai se mover, você vai agir. Ou seja, o seu serviço é direcionado de acordo com aquilo que você acredita. Esta é a forma, esta é a maneira, este é o meio que Satanás usa para seduzir a raça humana. Se Satanás consegue mexer com suas crenças, ele vai controlar as suas atitudes. Por que Satanás abriu mão de tudo? Pela adoração de Jesus. Porque quem ou o que tiver a sua adoração, terá o seu tudo.
Se não tiver o seu tudo, não tem a sua adoração. Então entenda, a adoração requer o nosso tudo, requer o nosso serviço. Essa palavra serviço, ela no grego, está interligada com a palavra escravidão, mas por uma vontade pessoal, uma escravidão direcionada, uma escravidão porque eu quero. Eu estava dizendo na semana passada que eu quero ser livre de tudo que me amarra para me prender a tudo que me liberta. Eu não me lembro exatamente, mas algum considerado homem importante na história da igreja falou algo parecido com isso. É muito importante nós entendermos isso, porque quando nós servimos o Senhor, nós queremos nos libertar de tudo que nos amarra, mas para nos amarrar a tudo que nos liberta, no que diz respeito a nos amarrar em Deus, a presença de Deus. Eu preciso substituir o que me prendia lá, o pecado, os laços que me prendiam lá atrás, pela libertação de uma vida voluntária a Cristo, que me dá o prazer em servi-lo e de servi-lo. Como isso é importante. Jesus, ele deu a resposta, porque ele entendia que a adoração verdadeira leva ao serviço. E veja, mesmo Jesus sendo Deus, naquele momento como homem, ele evocou a adoração a Deus. Ele diz: Deus é o único que pode ser adorado. Como Satanás faz para controlar ou para tentar controlar as nossas atitudes? Em primeiro lugar, ele coloca dúvida em nossas crenças. Em segundo lugar, ele tenta conseguir uma maneira diferente de nos mostrar as coisas. Nesse caso, esse diferente é uma forma errada de enxergar as coisas. A gente pode chamar isso de relativizar. Então veja bem, em primeiro lugar, ele quer colocar dúvida nas suas crenças. Será que Deus te ama de verdade? Se Deus te amasse de verdade, Deus iria permitir tudo isso que está acontecendo com você? Ele tenta colocar as dores, as dificuldades que nós passamos na vida, os problemas familiares, os problemas sentimentais, os problemas no casamento, como se fosse uma ausência da ação de Deus, ou do amor de Deus, ou do interesse de Deus por nós. Ele nunca coloca isso da forma aberta e da forma correta como é. Ele é o culpado, porque foi ele quem trouxe o pecado para a humanidade, mas ele tenta colocar a culpa em Deus. Isso é do seu jeito de ser, é do seu feitio, isso é da sua forma de agir, porque ele é Satanás, ele é o adversário, ele é o inimigo, nosso adversário, nosso inimigo. Ele sempre vai agir dessa maneira, colocar em dúvida as suas crenças, colocando em dúvida o amor de Deus, o cuidado de Deus. Nós devemos saber que as consequências que nós vivemos aqui são consequências do pecado que se estabilizou aqui nesse mundo. São consequências das nossas atitudes em não conhecer a Deus da maneira que deveríamos conhecer a Deus. E pelo fato de não conhecê-lo, às vezes nós damos passos numa direção onde ele não está, numa direção que é perigosa. A Bíblia está recheada de gente de boas intenções, que serviu a Deus de bom coração, mas que por não saber fez coisas que não deveria. Tem inclusive a história de um profeta que foi dito para ele que ele deveria entrar em determinada cidade, falar a palavra de Deus e não comer absolutamente nada. E um outro profeta mais velho, ele foi na cidade, fez o que tinha que fazer. O outro profeta mais velho foi ao encontro dele, ofereceu-lhe algo para comer, e ele disse: não, Deus disse para mim que eu não poderia comer. E o profeta disse: não, mas ele falou comigo que você está dispensado disso daí, você pode comer. E ele comeu e foi devorado por um leão. Você veja bem, ele tinha um bom coração, ele tinha uma boa intenção, mas ele não escutou o que Deus falou com ele, e um outro profeta falou com ele uma coisa mentirosa que Deus não disse. Do mesmo jeito que Satanás falou com Eva uma coisa que Deus não disse, e ela acreditou. Isso trouxe prejuízo. Os males que existem no mundo não tem nada a ver com Deus. Se não fosse Deus, nós já estaríamos fulminados, nós já estaríamos perdidos. Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus quer o seu bem, Deus quer o bem do seu casamento, Deus quer o bem dos seus filhos. Então é muito importante nós entendermos amor e limite. Assim como Deus é a minha potencialidade de amor,
assim como Deus é aquele que me sustenta em amor, Deus também, Ele tem que ser o meu limite. Eu não posso ir além dele. Eu não posso ir além do que a sua palavra diz. E trazer isso para dentro da minha casa, trazer isso para a minha família, deve ser uma regra de vida. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão relativizando. A palavra de Deus, ela é banalizada. Isso tudo eu quero te mostrar. Isso tudo é uma armadilha de Satanás. Ele coloca em dúvida as crenças, ele coloca em dúvida a existência de Deus, ele coloca em dúvida a existência de Jesus, ele coloca em dúvida a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da Bíblia, ele coloca em dúvida absolutamente tudo, porque a forma dele agir, desde o início, desde o começo foi assim. Ele seduziu 1/3 dos anjos do céu. Como? Colocando em dúvida o amor, a fidelidade, a soberania, a bondade do Deus Todo-Poderoso. E Deus permitiu tudo isso acontecer, e permitiu todos nós passarmos por tudo isso, por todo esse conflito, para mostrar que Ele é bom. Porque se Deus imediatamente destruísse Satanás e aqueles anjos que fizeram aquilo, os outros poderiam dizer assim: olha, ele é um carrasco mesmo, foi só alguém falar alguma coisa que o contrariou, que ele acabou com todo mundo. Como Deus, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é verdade, é preciso que fique claro para todo o céu, para toda a terra, é preciso que fique claro que Ele é Deus, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro. O caráter de Deus não pode ser colocado em dúvida. Por isso Deus permitiu tudo isso acontecer. Para nós é uma dor, para nós é um sofrimento, consequência não da vontade de Deus, pelo menos da vontade que Deus quer que seja feita. Ele permitiu isso daí acontecer, justamente porque nos fez em amor e nos fez livres. Mas para nós tem essa dor, mas para Deus isso tudo passa muito rápido. Para Deus isso passa muito depressa. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então você imagina a nossa vida, a nossa fração de tempo. Você imagina, né? Se um dia para Deus é como 1000 anos, se uma pessoa ela vive aí 70, 80, 100 anos, segundo as pesquisas agora que o homem pode viver até 150 anos, o que isso significa para Deus? Isso é uma fração de dia, isso é alguns minutos. A nossa vida aqui é alguns minutos apenas para o Senhor. Então, confie nesse amor soberano de Deus, que está cuidando de você, que está cuidando da sua casa, e não deixe a sua casa sem amor, mas não deixe a sua casa sem limite. A palavra de Deus tem que pontuar esse amor, esse zelo, esse cuidado de Deus para dentro da sua família, essa esperança. Mas a palavra de Deus também tem que pontuar os limites, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, devem ser medidos pela palavra de Deus. Não por aquilo que o mundo faz, não por aquilo que o mundo diz, não por aquilo que a ciência aponta como correto, não pelos padrões que a filosofia coloca como certos, não por padrões psicológicos ou psiquiátricos, mas pelos padrões da palavra de Deus. Porque toda a sabedoria do homem, toda a vida do homem é como uma flor, é como uma erva. A erva seca, a flor murcha e cai. Então nós precisamos depender de Deus. Isto, além de ser um ato de fé, é um ato de sabedoria, é um ato de inteligência. Porque eu lhe pergunto, meu irmão, eu lhe pergunto, minha irmã, eu pergunto para você, marido, para você, esposa, para você, filho, em que mais você vai esperar? Em que mais você vai esperar? Vale a pena confiar em Deus. A propósito, não há para o homem uma outra saída. Graças a Deus por isso. Não há para o homem uma outra saída. Eu vou confiar na ciência, que vai trabalhar a minha genética para eu viver eternamente? Eu vou confiar no poder das descobertas humanas? Elas só servem para glorificar a Deus e mostrar o quanto Ele é bom. Mas a palavra de Deus, nela eu posso confiar. No Deus da palavra, nele eu posso confiar. Porque se eu investigar Deus com um coração sincero, com integridade, Deus é a prova de qualquer ato científico que seja verdadeiro, que seja correto. Se a ciência aplicar o seu conhecimento para poder descobrir as verdades da Bíblia de maneira honesta, não para fazer uma pesquisa torta, ela vai comprovar a veracidade da palavra de Deus, dos feitos da palavra de Deus, porque Deus não tem nada o que esconder do homem.
Quando nós observamos a questão da idolatria, isso é o grande perigo que nós vivemos hoje e nós não podemos deixar entrar dentro da nossa casa. A idolatria é uma adoração falsa. É uma adoração falsa e uma adoração a um Deus errado. A idolatria é uma adoração falsa e a adoração a um Deus ou a deuses errados. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de número 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, todas as pessoas que não enxergam o evangelho estão se perdendo. Agora veja o que ele diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, a quem o evangelho está encoberto, estas pessoas estão se perdendo. E por quê? Porque o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Lembra que eu disse para você que a maneira de Satanás tentar te controlar é tentando colocar em dúvida as suas crenças, trabalhando no seu entendimento, fazendo com que você entenda as coisas de maneira errada? É assim que o diabo age. Se ele consegue fazer isso, ele consegue impedir que a luz do evangelho... O que é a luz do evangelho? É a boa notícia da glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? É a vitória de Cristo. É o fato de Cristo nos devolver a originalidade em Deus. É isso que Satanás quer fazer, porque ele sabe que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele nos vê como imagem e semelhança de Deus. Ele odeia Deus e ele também nos odeia. E ele não quer que a glória de Cristo resplandeça em nós e resplandeça através de nós. Porque se Cristo, que é a imagem de Deus, resplandecer em nós, ele sabe que isso vai mostrar para ele a sua derrota. Até porque, quando ele ofereceu para Jesus todos os reinos desse mundo, ele sabe que tudo que existe aqui nesse mundo vai passar. Ele sabe que essa terra vai ser purificada pelo fogo e todos os elementos que existem nessa terra serão destruídos e aniquilados, e haverá novos céus, a atmosfera que está sobre nós vai ser mudada e uma nova terra. Ele sabe tudo isso. O próprio Satanás sabe que tudo que ele logrou êxito para poder conquistar, pensando que ele iria conseguir adoração, ele sabe que vai se perder. Ele sabe que tudo que ele conquistou é simplesmente uma ilusão, que ele não tem nada, absolutamente nada. Em segundo lugar, nós observamos o que é uma adoração vã. O que é uma adoração vã? É você até conhecer o Deus certo, mas adorá-lo de uma forma errada. Conhecer o Deus certo, mas adorá-lo de uma forma errada. Então Satanás tenta as pessoas, primeiro com a idolatria, mexendo com a sua forma de crença. Segundo, com a adoração vã, porque às vezes a pessoa não vai para a idolatria, mas ela muitas vezes cede à adoração vã. Ela conhece o Deus certo, mas adora a Deus da forma errada. Em Atos capítulo 8, versículo 19 ao versículo 21, a obra de Deus estava sendo feita, e um mágico chamado Simão viu o poder do Espírito Santo, viu as pessoas sendo batizadas com o poder do Espírito Santo. Ele disse assim: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte e nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Simão quis comprar o dom do Espírito Santo. Ele queria comprar por dinheiro a capacitação de colocar as mãos sobre as pessoas e elas receberem o poder do Espírito Santo. Isso é um tipo de adoração vã. Ele estava olhando para Deus, para o Deus certo, mas de uma forma errada. De uma forma errada. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel, infelizmente, fazendo isso muitas vezes, querendo buscar a Deus, dizendo que serviam a Deus, mas sempre tendo que serem lembrados do que dizia a lei, a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor. Quantas vezes o povo de Israel
estava servindo a Deus e fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, imitando os outros povos, imitando os seus deuses. Esta é a adoração vã. Nós corremos um perigo muito grande hoje em dia, porque todo mundo se coloca como doutor, como conhecedor em teologia, conhecedor de Deus, né? E o problema é que as pessoas, muitos que se colocam assim, não se baseiam propriamente na palavra de Deus e ficam fazendo coisas que Deus não aprova, e no nome de Deus ficam falando coisas no nome de Deus que Deus nunca disse para serem faladas, ficam atribuindo a Deus motivações, palavras, ações que não são de Deus, uma adoração vã, muitas vezes buscando Deus certo, mas de uma forma errada. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica, buscando Deus certo, mas de uma forma errada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso nós temos que criar uma vacina, nesse tempo de vacina, dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos. Isso faz parte de amor, isso faz parte de limite. Lembre-se, nós vivemos uma geração que está relativizando tudo, é tudo relativo. Não, isso não é bem assim. Não, os tempos agora mudaram. Não, antigamente a pessoa se vestia desse jeito. Hoje em dia não, hoje em dia mudou tudo. Aí hoje em dia você tem um oferecimento do corpo humano, do corpo feminino. Hoje você tem uma banalização sobre as coisas que realmente a gente precisa para poder viver e as coisas que a gente não precisa. E é perigoso a gente gastar mais com o que a gente não precisa do que gastar com o que realmente a gente precisa. Hoje em dia, você observa, por exemplo, alguém, você diz assim para ele: olha, esse curso aqui para você aprender um outro idioma custa tanto. Puxa, como é caro. Como é caro. Mas esse tênis aqui dessa marca famosa custa tanto. Ah, eu vou fazer tudo para ter um tênis desse. A gente faz tudo para poder ter uma roupa, um objeto, um utensílio, para colocar fora do nosso corpo, para enfeitar o nosso corpo. Mas a gente faz pouco para poder investir em alguma coisa que pode entrar para dentro do nosso corpo, em relação à nossa saúde mental, em relação à nossa saúde física, em relação à nossa saúde espiritual. Isso é tudo caro. Por quê? Porque isso não aparece. As pessoas estão vivendo muito mais em função do que as outras pessoas irão ver, porque é muito mais importante hoje em dia se passar uma imagem para os outros do que ser de fato o que é. Deus nunca esteve preocupado com a questão da nossa imagem. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele nunca esteve preocupado com a roupa que cobre o nosso corpo. Adão e Eva andavam nus e isso aí bastava. Por quê? Porque Deus já nos fez de uma forma maravilhosa. A intenção, a preocupação de Deus era com aquilo que entrasse para dentro de nós. Você veja que o pecado foi tipificado em uma fruta. É algo que eles comeram e que entrou para dentro deles. Não é algo externo, mas algo interno. Porque o que entra para dentro de nós é muito importante. Isso aqui não entra em dissonância alguma com a questão da palavra de Jesus, de que o contamina o corpo, né? Não é o que entra. Aquilo é um outro momento, é uma outra situação, mas é o que o homem fala, né? Mas veja bem, o homem fala sobre aquelas coisas que estão dentro do seu coração. Por isso é dito que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então é muito importante com o que nós nos alimentamos. A sua casa, ela é alimentada com o quê? Os seus filhos, eles são direcionados a quê? Você já reparou a luta que nós temos que ter de ser todo mundo na mesma direção? Se bobear na escola, eles estão aprendendo um padrão, eles estão aprendendo uma regra de valores, regra de princípios e uma regra de conduta. E dentro de casa, eles estão aprendendo outra. Então você veja como é isso. É complicado. O ser humano, ele não tem uma dosagem correta, ele não tem um equilíbrio, ele não tem um padrão de comportamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi retirada do contexto da vida humana. A palavra de Deus foi cortada das escolas, a palavra de Deus foi cortada dos locais públicos. Pelo menos essa é a grande intenção. E se você fala a palavra de Deus, alguma coisa nesse sentido, no exato momento que você fala, você já é taxado de uma pessoa quadrada, de uma pessoa antipática, de uma pessoa que não tem muito conhecimento, de uma pessoa que não tem cultura. Isso tudo é espiritual. Tudo é espiritual, porque onde os princípios da palavra de Deus eles são pautados, eles derrubam a corrupção, a safadeza, o roubo, a imoralidade, a indecência, a falta de critério, a falta de cuidado, o desleixo.
palavra de Deus trata em todos os níveis, em todos os rinchos da atuação humana. E não é interessante para quem quer ser corrupto, para quem quer ser dominado, ou está sendo dominado por Satanás, ou para quem quer ter um lucro aparente nessa vida, seguir os princípios da palavra de Deus. Por isso que é tão importante você levar esses princípios para dentro da sua casa e não deixar a idolatria, que é a adoração falsa a um Deus errado, entrar dentro da sua casa, mas também a adoração vã, que é um Deus certo, mas da forma errada, entrar dentro da sua casa. As pessoas fazerem do jeito que quer, do jeito que acha que está certo, sem nenhum tipo de reverência, sem nenhum tipo de temor, sem procurar conhecer o Senhor. Terceiro, a egolatria. E egolatria, eu não vou dar aqui uma definição segundo os dicionários, não que eu queira, aparecer alguma coisa nesse sentido, mas eu coloquei uma definição aqui: egolatria, o uso de Deus conforme a minha vontade. No nosso contexto evangélico, egolatria, porque egolatria nada mais é do que a veneração, a adoração do eu, Mas aqui eu estou usando na perspectiva do uso de Deus conforme a minha vontade. Ou seja, eu me adequo àquilo que parece bem para mim. O que a palavra de Deus diz e que eu quero colocar como uma resposta satisfatória para uma ansiedade minha, eu uso de acordo com o que eu quero, de acordo com o que é bom para mim, mas não de acordo com o que realmente a Bíblia quer dizer. É isso que é perigoso. Tem muita gente assim hoje. Quero andar com Deus, quero servir a Deus, mas eu quero os textos da palavra de Deus que aprovam as coisas que eu quero fazer. Eu quero encontrar textos na palavra de Deus para provar o que eu quero fazer. Por exemplo, no tempo de Adão e Eva não tinha casamento formal, não tinha que estar diante de um pastor, diante de um líder espiritual, para poder lhes abençoar. E estava tudo certo, eles viviam como um casal. Então, hoje em dia não tem necessidade disso. Está vendo? Encontrei na Bíblia algo para eu poder viver uma vida marital, uma vida de casado, sem ser casado. Ora, o que é isso? A pessoa está utilizando um texto da Bíblia como pretexto para fazer aquilo que ela não quer fazer. Quantas pessoas criticando a questão dos dízimos e das ofertas e usando trechos do Novo Testamento completamente desconectados e anulando textos do Antigo Testamento. Pois é, o texto de Malaquias, que é a boca de Deus falando sobre a questão dos dízimos e das ofertas, não serve para essa pessoa. Mas o texto do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, a esse serve. Esse aí Deus tem que cuidar de mim. O texto, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, a esse também serve para mim. O texto que fala que Deus ele vai cuidar de mim no Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero essa palavra para a minha vida. Ou seja, os textos que dizem respeito a uma ação de Deus para mim, que vai me trazer benefício, não importam se eles estão no Antigo Testamento, se eles estão no Novo, se eles fazem parte da lei, trazem benefício para mim, isso eu quero, isso é Deus, eu me sinto confortável. Mas os textos que requerem de mim uma obediência, uma posição séria, vergonha na cara, posicionamento, senso crítico, esses eu não quero. Esses fazem parte de um Deus muito duro. Esses fazem parte de um Deus que castiga. Esses não servem para mim. Há comunidades que usam texto, por exemplo, Deus é amor. Preguei sobre isso na semana passada. E eles mudam isso sutilmente, colocando como se o amor fosse Deus, e o amor do jeito deles. Não, Deus é amor. Então, em nome do amor, eu posso fazer tudo. Ora, não significa isso. Então, isso é a conveniência da egolatria. Da egolatria, usar Deus conforme a minha vontade. Como é que a gente pode se livrar desse engano de Satanás? Como é que a gente pode se livrar desta adoração falsa, adoração vã, desta idolatria? Pautando-se na palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente precisa ser de Deus, a gente precisa parecer de Deus, ou seja, a nossa conduta, ela fala. O sacerdote, ele tinha que ser sacerdote,
mas ele tinha que parecer sacerdote. Por que ele tinha uma roupa que o destacava como sacerdote? Um peitoral, uma mitra, um cinto. Por que as roupas dele tinham medidas? Por quê? Porque não bastava ser, ele precisava parecer sacerdote. Tinha que ter cuidado quando ele subia a escadaria para poder chegar no templo, para não aparecer nem o seu calcanhar. Porque a gente não tem que apenas ser é mais importante, mas nesse caso precisa também parecer, porque a conduta fala. A conduta fala. Amor e limite. Eu sou crente, mas o meu cristianismo está aqui dentro do meu coração, não precisa ninguém saber. Bonito isso, né? Filosófico, mas completamente antibíblico. Aquele, pois, que quiser vir após mim, precisa tomar a sua cruz e então vir após mim. Ninguém consegue colocar uma cruz nas costas e passar desapercebido. Coloca uma cruz nas costas e saia pela rua para você ver. Todo mundo vai te olhar. Nesse tempo que nós vivemos hoje, vão fazer filmagem de você, vão fazer fotografia e vão dizer: o que essa pessoa está fazendo carregando aí uma cruz? Então, não adianta falar assim: eu preciso parecer. Como é que é a nossa conduta? Como é que é a conduta da sua família? Como é que é a conduta dos seus filhos? Eles são crentes, eles acreditam em Deus, mas eles parecem crentes? Os seus filhos parecem crentes? Ou os seus filhos parecem uma imitação, quando são pequenos, daqueles artistas e apresentadores de televisão que trabalham com o público infantil? Com quem que os seus filhos se parecem? Eles se parecem com crentes? A maneira deles falarem, a maneira deles agirem, a maneira deles se comportarem, se parecem com crente? A sua postura nas redes sociais se parece com uma pessoa crente? Se alguém abrir o seu Facebook, o seu Instagram e ver o que você posta lá, quando olharem para você vão dizer assim: puxa, essa pessoa se parece crente? Ou você ainda é daqueles que dizem assim: não precisa parecer? Quer ver um outro texto errado? Deus está olhando para dentro de nós, o que importa é o interior. Claro que sim, o que importa é o interior. Por quê? Porque o interior vai refletir no exterior. O interior vai demonstrar do lado de fora. Toda a vida de Deus, toda a graça de Deus vai ser demonstrada do lado de fora. Já pensou alguém que tem um palavreado desmedido, que só fala coisa que não deve, só xingamentos, só impropérios? O sujeito fala assim: não, eu sou cheio de Deus, a presença de Deus está na minha vida, eu sou crente, mas a boca dele fala só o que não presta. Diz a Bíblia que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que parar com isso, meus irmãos. Nós temos que extirpar isso da nossa vida. Nós precisamos viver o amor de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, mas também precisamos estar abertos para os limites de Deus. E onde está o amor de Deus e o limite de Deus? Na sua palavra. Tudo que eu devo ser, tudo que eu devo fazer, a maneira que eu devo agir, o meu comportamento, a minha fala, a minha conduta, tem que ser um espelho do que está aqui nesta palavra. Para quê? Para que quando os nossos filhos forem para a escola, forem para a universidade, forem para o cotidiano da vida comum, eles não cheguem dentro da nossa casa transtornados, porque descobriram uma outra forma de ser e de viver, e agora estão, ao invés de copiar o que aprenderam dentro de casa, ou pior, o que não aprenderam, e agora estão copiando o que vem no mundo, e se transformaram outras pessoas que a gente não reconhece quem são. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Amor e limite. Em quem você está se espelhando? Quem tem sido os seus limites? Pergunte para a palavra de Deus. A maneira que eu falo, que eu me expresso, a maneira que eu visto, a minha forma de negociar, a minha maneira de tratar os outros, ela está em concordância com a palavra de Deus? Amor e limites. Sabe por quê? Porque toda liberdade que nós temos até onde a Bíblia diz que nós podemos e devemos ir. Passar além disso não é liberdade, é libertinagem e nos coloca em apuros, nos deixa em perigo. Que Deus nos abençoe. Abençoe a nossa casa e a nossa família, e a nossa família cada vez mais expresse a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Pai Celestial, neste momento nós reconhecemos o seu grande amor, o amor que só tem por nós.
Nós reconhecemos, meu Deus, que toda maldade que está no mundo, tudo que está errado, não tem nada a ver com o Senhor. Pelo contrário, o Senhor é aquele que vem em socorro da humanidade para consertá-la. E nós temos a certeza, Senhor, que tudo que acontece nesse mundo e que não te glorifica, um dia passará. Um dia não estará mais no nosso meio. E nós temos certeza, Senhor, que esse mundo não é a nossa última estada, Senhor. Então nós queremos viver aqui como Jesus nos ensinou, a orar, que seja feita a sua vontade aqui na terra, assim, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Nós oramos, Senhor, para que a nossa família expresse a tua glória. Oramos para que o poder do Espírito do Senhor esteja dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. Oramos para que os nossos relacionamentos, eles sejam cheios do amor de Deus e estejam debaixo dos limites do céu, dos limites de Deus, no poder do nome de Jesus. Oramos, meu Deus, para que os casais consigam, porque este é o segredo, consigam dentro da sua palavra, meu Deus, interagir com o outro, se tornando uma só carne. Oramos, meu Deus, para que não seja a vontade do homem, a egolatria, a vontade da mulher ou a vontade dos filhos a reinar dentro de casa, mas seja a vontade de Deus, porque a quem nós adoramos, nós servimos. Meu Deus, que toda a nossa família esteja olhando para uma direção só, esteja olhando para Cristo Jesus, para a glória de Cristo, que toda a nossa família esteja num lugar só, no Calvário, crucificados com Cristo Jesus, o Senhor, mas também ressurretos com Ele para uma nova vida em Deus. Meu Deus, que toda a nossa casa esteja cheia de esperança, esteja cheia de fé, porque quando nós temos os olhos postos em Ti, o que nós enxergamos na nossa volta não é o pecado, o que nós enxergamos na nossa volta não é as consequências do pecado, não é a maldade desse mundo, porque nós andamos como luzes no meio das trevas e como sal no meio da podridão. Meu Deus, que isso esteja operando na nossa mente, a nossa mente esteja completamente absorvida pela Sua palavra, conforme diz a Tua própria palavra: vós tendes a mente de Cristo e não necessitais que ninguém vos ensine nada. Nós não precisamos aprender nada com o mundo, nós não precisamos de nenhum ensinamento filosófico, Deus, nós precisamos da palavra do Senhor entranhada no mais profundo do nosso ser, da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Que nós todos, como uma grande família, a nossa casa, nós possamos glorificar ao Senhor e viver bem, adorando o Senhor durante todos os dias da nossa vida. Eu e a minha casa, nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor. Vamos adorar somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e está nos ouvindo, entregue a sua vida para Ele. Não existe outra saída, não existe. E se existisse, não seria maravilhosa como essa. Mas a questão é, não existe. Entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua casa para Jesus e viva o melhor de Deus. Na quarta-feira próxima, nós estaremos no segundo elo desta campanha poderosa. Deixe-me ver, na verdade, exato, no segundo elo desta campanha poderosa das portas abertas dentro da corrente das 7 orações. E no domingo que vem, na quarta-feira, lembrando que é online, pelo nosso canal no YouTube Quadrangular Glória. E no domingo que vem, é domingo de Santa Ceia. Você pode passar aqui na igreja para poder retirar o pão e o vinho e o suco de uva, devidamente tudo esterilizado, tudo certinho, para que você entregue para os seus familiares que não podem estar aqui conosco presencialmente. Então peço que você retire aqui e leve para eles, para ninguém deixar de cear. Ninguém deixar de cear. Nós temos 5 cultos presenciais, às 7h20, às 8h30, às 9h40, às 17h20 e às 18h30. Quero inclusive fazer um pedido para que no culto das 17h20, é o culto que nós temos ainda mais espaço,
Você que já foi vacinado, tem muita gente, graças a Deus, que já foi vacinada. Quero pedir para você vir nesse culto. Lembrando que você que já foi vacinado e que tem vindo nos outros cultos, continue vindo no horário que você tem vindo, tá certo? Porque nós já contamos com esse número, já está tudo certinho. Estou falando às 17h20 para você que não tem vindo, que ainda tem algum receio e tal, já foi vacinado. Vamos vir, as pessoas que estão vacinadas, já foram vacinadas e não estão vindo, eu quero que você prestigie o culto das 17h20. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos à bênção final. Pai Celestial, nós nesse momento oramos pelo Brasil. Sare a nossa nação, sare, meu Deus, o nosso estado, a cidade de Belo Horizonte, nos livre de todo o mal, da enfermidade, da doença, nos livre dessa pandemia, em nome de Jesus. Visita as pessoas que estão doentes e traga cura. Abra os olhos, Senhor, que toda a politicagem, a mentira ou as mentiras que estão em cima da questão pandêmica sejam destruídas, porque por causa das mentiras, vidas têm sido ceifadas e Satanás é o pai da mentira. Nós repreendemos as mentiras em nome de Jesus, Senhor, e oramos para que médicos que têm amor pelo povo, que têm amor pelo que estudaram, que têm amor pela causa, se multipliquem e façam o melhor pela população, indiquem os tratamentos corretos, as formas corretas, porque existem no poder do nome do Senhor Jesus. Abençoa o sistema de saúde, abre portas, Senhor, e todos os demônios que operam no sistema de saúde, nós expulsamos em nome de Jesus, Senhor, para que haja vida, porque não há nada mais poderoso do que o sangue derramado na cruz para trazer vida. Meu Deus, abençoe a vida do pastor Mário, do pastor Antônio, do pastor Estéfano, do pastor Leandro, a vida do pastor Altair, a vida do pastor Itamar, a vida de cada pastor aqui desta igreja, cada membro desta igreja, cada líder. Abençoe todos, Pai, e faça tudo que nós não podemos fazer no poder do nome de Jesus. Agora que nós nos despedimos, que fiquemos em paz, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Boa semana na presença de Deus.